Olá, hoje eu vou voltar a falar da China. Mas antes de voltar a falar da China, eu quero citar um comentário que foi feito a um dos últimos programas que eu fiz sobre a China, a respeito do coronavírus, que a pessoa comentou: nós temos que nos preparar que com o mundo globalizado as doenças também são globalizadas. Isso é, eu não... Tem uma pessoa que me elogiou muito e diz que gosta dos meus vídeos, etc. Mas eu não posso deixar de dizer que essa pessoa está enganada e está servindo de... não vou dizer a palavra que Lenin dizia, vou dizer de inocente útil. Dizer, não, a China não tem nada a ver com isso. Esse tipo de afirmação é para livrar a cara dos chineses. Eles não têm nada a ver com isso, simplesmente surgiu uma doença e porque nós estamos num mundo atualmente globalizado, é inevitável que isso se espalhe pelo mundo inteiro. Uma outra versão menos, vamos dizer, menos inocente, para não dizer outra coisa, é uma versão que está sendo disseminada por todo mundo. Inclusive eu acabei de receber aqui do César Tonheiro, que me ajuda muito com o assunto sobre a China, que o Dr. Fauci, que é o epidemiologista-chefe da equipe da Força-Tarefa para lutar contra o coronavírus nos Estados Unidos, ele também disse que não há prova nenhuma de que o vírus tenha sido obtido no laboratório em Wuhan. Ora, minha gente, esses tipos de comentários têm que ser jogados exatamente aonde merecem, na lata do lixo. Quando é dito por um membro dessa equipe de alto padrão, como a Força-Tarefa Americana, assume inclusive um caráter extremamente perigoso e maldoso. Eu não sei como é que o Trump consegue manter esse sujeito lá, porque ele já disse, desdisse, redisse e desdisse assim, pela quarta vez várias coisas, inclusive sobre o tratamento com hidroxicloroquina, o tratamento com antibiótico, enfim, várias coisas ele diz, depois se desdiz. Ele foi coautor de um artigo na revista Lancet, que cá para nós, eu não dou muita bola para o que a Lancet diz. Eu trabalhei 50 anos como médico e mais uns 3 como acadêmico de medicina, e eu compreendi que é a melhor revista médica, clínica, hoje em dia não sei mais nada, porque muita coisa mudou para pior. É a New England Journal of Medicine. Parece que ele publicou lá também um artigo, juntamente com outros colegas, e depois desfez tudo que ele disse. Então não dá para acreditar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo isso começou no laboratório em Wuhan. Não tem nada a ver com morcego, com sopa de morcego, com coisa nenhuma. Os chineses comem morcegos, insetos. Aliás, dizem que na China tem um ditado: tudo que se mexe, se come. Comem minhoca. Eu comi cobra. Não na China, num restaurante chinês. Lá em Pelotas, onde eu estudei faculdade de medicina, tinha uma família chinesas que vieram de Taiwan. Acho que eram de Taiwan. Os nomes eram nomes
cristãos, Jacques, John, etc. Geralmente esses são cristãos que vieram de Taiwan. E eles tinham um restaurante Oriente era aqui no Rio, que era muito bom. Foi onde eu aprendi a comer comida chinesa e adoro toda ela. Até hoje não me arrependi de nada, mas comi até cobra. Sopa de cobra. E, na verdade, ele não tinha no cardápio. Como era cliente diuturno do restaurante, acabei ficando amigo do Jack Lee, que era um dos donos do restaurante, que depois até se separou da família e abriu um outro restaurante. Mas e tinha sopa de cobra e ele me convidou para comer sopa de cobra. Confesso que não gostei. Como também quando eu estive em Campo Grande, comi jacaré, comi tartaruga, também não gostei. Agora, isso é um problema o seguinte: os chineses comem tudo isso, morcego, rato, gato, cachorro, o que for, há 5, 6 mil anos. Agora vai aparecer um vírus do morcego? Estranho, não é? Exatamente quando a China está sendo colocada em xeque, e é esse o programa de hoje, colocada em xeque, quando o Partido Comunista Chinês, não a China, o povo chinês tem 1.310.000.000 de pessoas que não tem nada a ver com o Partido Comunista, são 90 milhões só de membros do Partido Comunista que, pelo contrário, a grande maioria, esse 1.310 bilhão, estou chutando, mais ou menos isso, eles são oprimidos por esse partido. Ontem eu vi um comentário, não me lembro de quem, de que é preciso uma reação mundial para acabar com o Partido Comunista Chinês. Não vai acontecer. Não vai. Comunismos só acabam com revoluções anticomunistas. E revoluções, de maneira geral, violentas também, porque eles são violentos. Você não pode simplesmente, não pode votar e não pode dizer para eles, passem a ser bonzinhos. Não existe. O comunismo é baseado no ódio e na inveja. Consequentemente, não há a menor possibilidade de haver qualquer amaciamento, vamos dizer, dessa gente. Agora, uma versão que está sendo muito divulgada e que contraria a minha versão, e a de muitos, é de que realmente a culpa da China é toda de não ter avisado o mundo do que estava acontecendo. A minha versão, todos sabem qual é. A China fez isso como uma guerra biológica contra o Ocidente e foi muito bem sucedida. Matar pessoas para comunista é a coisa mais simples do mundo. Eles matam quantos bilhões bem entendem. Então não é para matar ninguém no Ocidente que eles fizeram isso, que eles sabiam que iam matar um pouquinho a gente. Eles devem estar surpresos com a vergonha da conduta bovina dos ocidentais, que eu já comentei num artigo, num programa da Rádio Vox, e o próximo programa da Rádio Vox, na sexta-feira, será a continuação daquele rumo com o governo totalitário, etc. Como nós estamos nos preparando para isso. Bom, essa versão de que a responsabilidade da China foi não avisar, está aqui num dos artigos que eu peguei aqui do The Telegraph, que diz o seguinte: os esforços dos senhores comunistas da China para ocultar e destruir evidências sobre o Covid-19
incluindo silenciando o seu próprio povo, expondo as verdadeiras intenções desse regime, expõe as verdadeiras intenções, preservar seu poder e evitar a responsabilidade por sua conduta imprópria. Os líderes comunistas priorizaram o controle do regime sobre o povo, sobre a segurança do povo chinês, a saúde do mundo e a economia global. Definiu o comunismo desde Lenin, desde Marx. Mas desde Lenin, na prática. É isso que o comunismo é. E lixe-se o povo, não tem nada a ver com o povo, tem a ver apenas com o estabelecimento de um Estado totalitário. Inclusive, eu acho que nós devemos parar de falar de comunismo. O comunismo não acabou, não é que eu quero dizer isso. Mas o que eu acho que precisa se tomar conhecimento é que não é só comunistas que querem o Estado mundial totalitário. Como eu escrevi no meu livro, que muita gente já comprou, mas muitos ainda não compraram, está lá escrito direitinho. Não é só comunista, não. Pelo contrário, fabianos, como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, aqui no Brasil, fabianos e as grandes fundações, principalmente as... Olha, eu até fiz o último vídeo sobre o Soros, mas eu quero dizer, depois de tudo que eu disse do Soros, o Soros é fichinha perto das grandes fundações, Ford, Rockefeller e outras que estão lá no livro, vocês vão ver. Inclusive com resquícios também de nazistas. Aqui, voltando aqui, além da promessa, assim, a China estava em meio de uma negociação com os Estados Unidos que tinha passado pela fase 1. E essa fase 1 das negociações tinha promessa de aumentar as compras de manufaturados americanos, bens agrícolas, produtos energéticos e serviços dos Estados Unidos. A China concordou também em reformas estruturais nas áreas de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, agricultura, serviços financeiros, moeda e câmbio. Stalin também concordou com todas as condições impostas por Churchill e por Roosevelt para ser aliado na Segunda Guerra Mundial, que, aliás, sexta-feira agora faz 75 anos, se não me engano, do fim da Segunda Guerra Mundial, que não deveria ter terminado ali, não, deveria ir muito adiante, até Moscou. Mas o Ocidente inocentemente caiu como patinho. Bom, acordos comerciais, acordos culturais, acordos quaisquer que sejam com o comunista, pode ter certeza que eles não vão cumprir. Em princípio, ou com nazistas, ou com as fundações, ou com todos que querem governo totalitário mundial. Não acreditem nunca que esses acordos serão minimamente cumpridos. Ora, logo depois que esse acordo estava em andamento, já estava começando, vem o vírus Covid. O objetivo principal do acordo comercial é reduzir e eventualmente eliminar práticas comerciais historicamente injustas e não recíprocas. Olha, é óbvio que não vão fazer isso nunca, porque a China é o Estado, o Partido Comunista Chinês, desculpem, eu às vezes vou falar a China que é mais fácil, é mais curto, mas eu estou falando do Partido Comunista Chinês, não estou falando do povo chinês. Não. Pelo contrário, sofre muito mais do que nós as ações do partido. Eles não vão nunca, jamais eliminar essas práticas comerciais injustas e não recíprocas, porque eles não querem fazer comércio. Eles querem destruir
eventuais chamados parceiros dos acordos, que na verdade para eles são grandes inimigos que eles querem destruir. O governo Trump agora está turbinando uma iniciativa para remover as cadeias de suprimento industriais globais em direção à China, pois está levando em consideração novas tarifas para punir Beijing por lidar com o surto de coronavírus, segundo autoridades familiarizadas com o planejamento americano. Agora, a destruição econômica e o número de mortes por coronavírus nos Estados Unidos estão impulsionando todo o governo a afastar a dependência da cadeia de produção e fornecimento dos Estados Unidos para a China. Mesmo que ela vá para que essa dependência saia de lá e vá para outros países mais amigáveis, disseram autoridades atuais dos Estados Unidos. Ora, é isso que eu sempre disse aqui. Você pode fazer essa globalização entre Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Brasil, Argentina, Austrália, Japão. Pode fazer. Mas nunca faça com Cuba, com China, com Coreia do Norte, com Vietnã. Não faça. Porque essa gente não vai cumprir. É a mesma coisa que você querer fazer acordos religiosos com o Islã. Eles dizem que vai ser tudo bem, mas não vai ser. Vão continuar matando cristãos, judeus, etc. Então, é perda de tempo esse tipo de coisa de fazer acordo. Tem mesmo que fazer o que o Trump está fazendo agora. Cortar as linhas de suprimento e tentar ao máximo impedir que o Belt and Road se instale em outros países. E isso já está acontecendo. Eu vou falar aqui agora. Agora mesmo. Está aqui. Problemas de relações públicas que a China está enfrentando. Internacionais. Um relatório interno da China alerta que Beijing enfrenta uma onda crescente de hostilidade após o surto de coronavírus, que pode levar a relações com os Estados Unidos e com o Ocidente em geral a um confronto. Isso é da Reuters. Que segue a Reuters. O relatório, apresentado no início do mês passado pelo Ministério da Segurança do Estado, aos principais líderes de Beijing, incluindo o presidente Xi Jinping, concluiu que o sentimento global anti-China está em seu nível mais alto desde a repressão da Praça Tiananmen em 1989. Ora, como resultado, Beijing enfrenta uma onda de sentimentos liderados pelos Estados Unidos, sentimentos anti-China, após a pandemia, e precisa se preparar para o pior cenário possível, com o confronto armado com o conteúdo desse relatório revela é um relatório extremamente sensível. Portanto, a fonte que vazou para o Ocidente não pode ser citada. A Reuters não cita. O relatório foi elaborado pelo Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China, um think tank afiliado, obviamente, ao Ministério de Segurança do Estado, que é o principal órgão de inteligência de, leia-se, espionagem da China. Esse relatório alerta que o sentimento anti-China desencadeado pelo coronavírus poderia aumentar a resistência aos projetos de investimento em infraestrutura da China e que Washington poderia intensificar o apoio financeiro e militar a aliados regionais: Japão, Taiwan, Filipinas, Tailândia, etc.
Ora, isso levaria certamente a uma volatilidade da situação de segurança no Mar da China, principalmente no Mar do Sul da China, aonde já estão duas frotas americanas, comandadas cada uma por um porta-aviões daqueles que eu já comentei, e com uma miríade de tipos de navios e mísseis e submarinos, inclusive com mísseis nucleares. 3 décadas atrás, após o massacre da Praça Tiananmen, os Estados Unidos e muitos governos ocidentais impuseram sanções contra a China, incluindo a proibição ou restrição de vendas de armas e transferência de tecnologia. Apesar dos melhores esforços de Pequim, a reação e a desconfiança da China em todo o mundo cresce rapidamente. Um recorde atual de 2/3 dos americanos tem uma visão desfavorável em relação à China. 2/3. Isso significa 200 e poucos milhões de pessoas, já que os Estados Unidos têm 330 milhões, bota aí, dá 220 milhões. Quer dizer, é uma grande maioria do povo americano está com a visão negativa da China. Com justa razão. 83% dos britânicos acreditam que a China deve enfrentar sanções por seu papel no surto de coronavírus. Agora, é este papel que eu falei aqui, não é o que eu penso. É o papel de descuido e não avisar o mundo ocidental de que havia esse vírus que poderia ser levado para todo mundo, sem querer realmente. Mesmo na Alemanha, a desconfiança em relação à China acelerou tão rapidamente que nenhum ministério sabe como lidar com isso. Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Comércio, Indústria, Ministério... Eu não sei quais são os ministérios da República Federal Alemã, mas principalmente esses, Relações Exteriores, Comércio, Indústria, etc. Que já estão enfrentando também um problema maior, que eu não deveria introduzir nesse programa, mas o Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, que eu chamo de Reichsbank, continua o mesmo do tempo de Hitler, que quem armou tudo foram 2 ex-nazistas. Ou ex-nazistas não existe, nazistas. Principalmente Hjalmar Schacht. Que ele já está brigando com o Banco Central Europeu. Porque a Alemanha está sustentando essa farsa chamada União Europeia, que não passa de uma farsa franco-germânica. O resto todos fica penduradinho ali nas tetas, esperando dinheiro. E da onde que vem o dinheiro? Do Reichsbank. Os antigos Reichsmark. Mas isso é outro assunto, para outro dia. Os governos do mundo ocidental, finalmente, estão revisando a dependência em relação à China. O Japão destinou 1 bilhão e 600 milhões de libras, como isso aqui é tirado, agora não é mais da Reuters, é do The Telegraph, mandado pelo meu amigo Matera. São os dois que me fornecem grande parte do que eu falo. Outras são pesquisas minhas mesmo. Mas, então, 1 bilhão e 600 milhões de libras esterlinas para ajudar seus fabricantes a mudar para a produção de trazer da China para o Japão novamente.
A Coreia, eu já falei num dos programas anteriores, já está fazendo isso. A Samsung voltou completamente para a Coreia. Aliás, eu não sei se eu falei ou não falei, mas nós temos aqui em casa um forno micro-ondas da Samsung, ainda coreana, comprada em 1992. Até hoje está tranquilamente nos servindo. Vai fazer 20 anos daqui a 2 anos. Tem 18 anos funcionando e muito funcionando. Porque geralmente nosso jantar são coisas que foram deixadas, já prontas e tal, e tem que esquentar, esquenta no micro-ondas. Então, e ele é fantasticamente bom. Compra um fabricado na China, não dura um ano. Na Alemanha, assim como também na Grã-Bretanha, novas questões estão sendo levantadas sobre o uso da Huawei na infraestrutura 5G. Aqui nós temos que entrar num outro ponto muito importante, que é a teimosia de Boris Johnson a contratar parte das periferias do serviço da parte de internet e comunicação em geral, 5G, e a teimosia em colocar a Huawei. O que está ferindo seriamente a possibilidade do acordo melhor que a Inglaterra tem pela frente, o Reino Unido, que é com os Estados Unidos da América, porque o Trump está dizendo claramente, se você colocar esse 1/3, 35%, da periferia para a Huawei, acabou o chamado Five Eyes. Acabou. São os países de fala inglesa que trocam todos os assuntos de segurança entre eles. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Quer dizer, já ficaria Four Eyes. Porque os Estados Unidos já estão retirando, inclusive, aviões de controle de eletrônicos da Grã-Bretanha. Trump não apenas disse, nós não vamos continuar a fazer acordo nenhum, como também já começou a retirar tudo que significa inteligência americana do território britânico, se o Boris Johnson não voltar atrás. Eu sei que corrupção não é um problema brasileiro, é um problema mundial, e que políticos, de maneira geral, tendem muito a se corromper pelo poder que têm. Mas eu não quero crer, mas vou acabar tendo que acreditar que Boris Johnson esteja fazendo isso por corrupção. Mas sabe-se lá o que é que está a acontecer com esse sujeito. Ele tem uma popularidade muito boa, muito grande. Ele fez uma eleição e ganhou barbaramente bem para manter o Brexit. E agora? Por que essa insistência em manter a Huawei? A Alemanha já está caindo fora. A França também está caindo fora. A Itália está caindo fora. Quer dizer, a Itália, se o Matteo Salvini ainda estivesse lá, já teria cortado a 5G da Huawei há muito tempo. Então, nós temos que ver o que vai acontecer, porque esses Five Eyes, eles têm desde o final da Segunda Guerra Mundial, portanto, daqui a 3 dias, fará 75 anos quase que existe isso, é quase pouco depois, 46, 47, que tornaram essa união que já existiu dos aliados durante o final da guerra. Desde que os Estados Unidos entraram na guerra,
que, além da Inglaterra, que já estava, a Austrália entrou, Nova Zelândia, o Canadá já estava, porque na época era inclusive Dominion of Canada, domínio ainda do Império Britânico. Então, não sei o que vai acontecer. E para terminar, eu vou voltar atrás à ideia que alguém me deu, eu já citei aqui, de que é preciso que... eu acho que é o Sepúlveda, que sugeriu que poderia haver um movimento para liquidar com o Partido Comunista Chinês. A minha resposta foi esta que eu vou dar aqui. Isso é impossível. A não ser por uma reação armada, seja externa, seja de uma revolução interna. Por quê? O que pode acontecer, sim, isso pode, é que Xi Jinping perca a presidência. Porque os comunistas não têm uma ideia assim que ele é o herói, é o dono da bola, todo mundo adora ele. Isso também foi feito com Stalin. Houve inúmeras tentativas de matar Stalin. Inclusive até hoje se tem dúvida se Stalin morreu de causa morrida ou morreu de causa matada. Inclusive pelo seu próprio chefe de segurança, chefe da então GPU, depois NKVD e tal, depois é que veio a ser KGB, o Beria, Laurent Beria. E o que pode acontecer foi o que aconteceu na Rússia, isso sim, pode. Porque a Rússia, é preciso entender que o Partido Comunista é uma face externa do verdadeiro poder interno. Quando se fala em Partido Comunista, está se falando num monte de gente que não sabe nem muito bem o que está acontecendo, aonde está o poder real. Então, o que aconteceu na União Soviética é que chegou um momento em que o Partido Comunista atrapalhava mais do que ajudava. E eles se viram livres disso. Isso já foi previsto em 1958, segundo Anatoly Golitsyn. Por uma coincidência, acabou invertendo a dezena. Foi em 1985 que encontrou-se, então, chegou-se o momento em que o Partido Comunista já estava atrapalhando. Temos que liquidar com isso. A União Soviética tem que acabar. Para quê? Para que o verdadeiro poder continue tendo poder. E o verdadeiro poder chama-se KGB, Comitê de Segurança do Estado. Tanto que acabaram com a União Soviética. Boris Yeltsin, que foi um cara que não foi previsto, pôs o Partido Comunista para fora, proibido existir Partido Comunista na Rússia. Isso não tem a menor importância, porque Gorbachev sabia o que estava fazendo. Ele estava liquidando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para entregá-la para o KGB, que é o grande poder que sempre existiu desde que se chamava Tcheca, em 1917, comandada por Felix Dzerzhinsky. Então, veio Tcheca, NVD, KNVD, KVD, um monte de nomes, GPU, durante quase todo o tempo do Stalin, mas este é o núcleo central do poder. O que pode acontecer na China é que o núcleo central do poder, que lá é a Comissão Central Militar do Partido Comunista Chinês, resolva liquidar com o Partido Comunista para ficar no poder, para manter o poder como a Rússia hoje está nas mãos do KGB, de um coronel do KGB que não passou a general porque não quis, não interessava, um sujeito que é absolutamente totalitário, e a Rússia já está se encaminhando celeremente para um estado totalitário. Autoritário já é. Tanto que ele já propôs ficar até 2036. Isso é igual ao coronavírus. O pico é maio,
Mas então, agora o pico é junho, agora o pico é julho, vai ficando. E nós vamos ficar na pior. Mas isso eu vou comentar sexta-feira na Rádio Vox. Mas o que pode acontecer é isso. A comissão militar do partido diz assim, o Partido Comunista não presta para nada mais, não nos serve mais. Vamos criar uma outra estrutura, mantendo os mesmos poderosos no seu lugar. E contando para isso com a ajuda das empresas, das fundações ocidentais, que sempre estão comprando a corda para ser enforcados. Mas não serão, estes não serão enforcados. Quem serão enforcados somos nós. Eu fico por aqui e, como sempre, agradeço a audiência e a paciência. Até o próximo programa. Até o próximo vídeo.